E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Daí Contei. Para você que ainda não me conhece, eu sou Leandro Pedro, sou contador de histórias e hoje o nosso papo vai ser sobre dinheiro, que é um papo que as pessoas, que é artista, falam muito pouco. A gente precisa conversar sobre dinheiro, simplesmente entender no nosso mercado quanto é que se ganha. Então a gente vai falar quanto é que ganha um contador de histórias. E vamos falar disso. Ó o ovo. Abre um vídeo, tem que ter um carro do ovo, porque senão não é um vídeo. Galera, para você que gosta das nossas dicas, já antes de começar, não deixa de curtir, né, o nosso vídeo, de compartilhar também, de se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente fala muito sobre contação de história, sobre essa arte de contar história, tanto sobre como ser artista da contação, se você trabalha em sala de aula, se você faz isso profissionalmente, não importa. Então aqui a gente vai falar um pouco de um tudo, né? E hoje o nosso vídeo é para você que quer se profissionalizar ou já é profissional da arte de contar histórias e está se envolvendo cada vez mais aí, né, com a arte de contar histórias. Bom, vamos lá. A ideia hoje é de falar qual é o valor de um cachê de contação de histórias. E eu vou te dizer que isso é muito relativo. Por quê? Mas sim, todo o mercado, em qualquer setor, vai ser relativo, inclusive o carro do ovo. Provavelmente o ovo aqui na minha cidade não é o mesmo valor do ovo na cidade de vocês, né? Isso muda de região para região. Então a gente já tem que começar a pensar nesse lugar de nesse lugar de região. Tem que pensar quanto é dentro do que você vai cobrar, qual o valor que os artistas que fazem o mesmo trabalho que você faz, eles cobram. Qual o valor que eles cobram? Você já parou para fazer essa pesquisa? Já parou para pensar sobre isso? Mas vamos lá. Se você já segue aqui o nosso canal, já deve ter ciência que vez ou outra eu falo de edital de cultura. Então, antes de entrar sobre venda direta, falar de venda direta, de cachê de venda direta, vou falar sobre os editais de cultura, tá? E qual é o valor médio em cima de uma apresentação para um edital de cultura. Normalmente, uma apresentação, quando você escreve dentro de um edital, ele tem um custo mais ou menos entre 800 a 1.200 reais. Então, esse é um custo de apresentação dentro de um edital. E o que é um edital, Leandro? Você sempre fala de edital, mas eu não sei o que é edital. Edital é difícil, vamos lá. O que é um edital? Edital, ele pode ser tanto do setor público quanto do setor privado. Ele é um chamamento onde você escreve um projeto, né? O que é? Eles criam um chamamento, um espaço lá no site deles, onde eles publicam, né, um ofício dizendo que estão querendo projetos de contação de histórias ou qualquer outro projeto de música, de dança, de teatro, enfim. E normalmente eles estipulam, em muitos editais, principalmente editais pequenos, eles estipulam um valor. Editais maiores às vezes deixam aberto para que você possa propor o seu valor. Mas editais pequenos normalmente eles já estipulam o valor, por apresentação. Então, o custo de apresentação de uma contação de história gira em torno de 800 a 1.000 reais. Isso é legal? Isso é um valor legal, porque normalmente os editais você não faz uma apresentação. Às vezes você faz 2, 3, 5 apresentações, dependendo de cada edital. Então, se eu pudesse tabelar a contação de histórias num valor, em cima do valor de edital, seria entre 800 e 1.200 reais por apresentação. Mas isso também é muito subjetivo, porque cada região vai ter um edital de forma, né, que é diferente. Pode ter região que o edital de contação de histórias vai ser publicado no edital de 300 reais. Você fala assim, pô, mas Leandro falou que era 1.000 e aí veio 300, vai depender. Mas normalmente 300 reais é um valor muito baixo. Então é muito, eu acho que eu nunca vi nenhum edital sendo publicado com valor de 300 reais por apresentação. O edital ele é interessante porque ele pode te ajudar a tabelar um valor, né? Então, a partir dos editais, a gente também pode fixar aquele valor e justificar. Olha, o meu valor é 800 ou 1.200 reais porque eu fui contratado por um edital e tem aqui esse valor, eu já emiti essa nota, eu já prestei contas disso e não faço um trabalho por um valor menor. Mas não, pode ser que você cobre um valor mais baixo ou um valor mais alto, tá? Isso, de novo,
não tem um lugar certo para isso, né? Quanto mais tempo você está no mercado, quanto mais tempo tem sua estrada, quanto mais você está visível, né, dentro dos meios da internet, agora buzina, e maior você está agregando valor ao seu valor. E vou falar de agregar valor ao valor para vocês também entenderem isso, tá? Então deu para entender mais ou menos a média dos editais. Isso é regra fixa? Sempre vai ser assim? Não. Por exemplo, existem editais, como falei, de grande porte ou de médio porte. Vamos pegar aqui um edital como o PROAC, que acontece em São Paulo. É um edital que qualquer pessoa física pode escrever que reside em São Paulo, e lá eles têm um valor de R$50 mil para a área de literatura. Nesse caso, a contação de histórias entra na área de literatura. Então você pode escrever um projeto de 50 mil com contação de histórias, com apresentações em diversos lugares, e aí você pode estipular qual é o valor que você quer receber para aquele edital. E você vai estipular isso ao fazer o orçamento, né? Então você cria um orçamento detalhado e envia para esse edital, tá? Deu para entender, gente, os editais e o valor médio dos editais? Isso é muito importante, inclusive para vocês brigarem dentro da cidade de vocês. Porque se tem uma publicação de um edital de contação de histórias que o custo é muito baixo, tipo assim, 200, 250 reais, 100 reais, tá errado, não é legal. Você tem que falar com a Secretaria de Cultura, seja lá quem for, dizer, olha, esse não é o valor que o Brasil está fazendo, tá? O que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo dessa forma? Não. E aí vocês têm que ir lá e bater de frente mesmo, falar assim, peitar, e falar assim, cara, não, vocês não podem, né, pagar tão pouco para o artista. O trabalho do artista é um trabalho sério, você tem pesquisa, tem tempo, você tem que fazer leitura, você monta, às vezes, bonecos, cria bonecos, às vezes você tem uma roupa especial para contar histórias, você tem todo um processo de pesquisa que ele não pode ser minimizado, que ele não pode ser desvalorizado, né? Então, beleza, falamos dos editais, falamos de editais grandes, vamos agora então falar um pouquinho do lance da ideia de venda direta e da região, tá? De cada um. Talvez alguns de vocês estejam aí nos assistindo, estejam embarcando no universo da contação, mas ainda não cobrem, não cobrem cachê. E eu sempre digo que não cobrar um cachê é um erro. E claro que tudo tem exceção, nada do que eu falo aqui é uma verdade absoluta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando é um erro? Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação numa escola particular, tá, da sua região, e aí a diretora fala assim, mas aí você vem pra cá, a gente vai divulgar o seu trabalho. Calma aí, não. O seu trabalho, você que divulga nas suas redes. Uma escola particular, os alunos pagam para a mensalidade. Os pais alunos pagam a mensalidade para que coisas aconteçam naquela escola, para que as aulas ocorram, para que eles tenham acesso à arte e cultura, para que eles façam esportes, para que eles façam atividades no contraturno. Enfim, existe um dinheiro sendo investido ali. E esse dinheiro que foi investido naquela escola por um pai ou sei lá por quem, né? O dinheiro que está sendo investido tem que ter retorno para aquela criança. E a contação de histórias, apresentações de teatro, de arte, de dança, estão inclusos nisso. Então você não pode ir lá e fazer uma apresentação de graça numa escola particular. Se você imagina de escola pública, posso? Claro, é um espaço público. Muitas vezes a escola pública não tem caixa para pagar uma apresentação. Então, ok, você está fazendo um trabalho social. Isso é legal, fazer trabalhos sociais. Trabalhos sociais é importante e muito legal. Aí Contei separa 20% de tudo que a gente ganha para que a gente transforme tudo isso em trabalho social. Então, a gente vai para as comunidades, a gente vai para a escola pública, a gente vai para a ONG, a gente vai para o orfanato e a gente investe nosso trabalho nesses espaços, de graça, né? Mas são espaços onde não tem um dinheiro, não é um espaço que ele é financiado, entende? Pelo pai das crianças, por exemplo. Não é um espaço que, na verdade, ele sempre está aberto a receber ajudas e contribuições, que é diferente de uma escola particular. Então, uma escola particular, se alguém te chamar para trabalhar em escola particular, porque vai te dar imagem, vai te dar, enfim, divulgação, não. É como alguém já deve ter visto, você já deve ter visto na internet, é muito comum até
bares convidarem músicos para tocar de graça em troca de divulgação. Música não precisa de divulgação, a gente não precisa de divulgação, a gente precisa de cachê. E a gente precisa entender e cobrar esse cachê. E tem que ter muito cuidado para não cobrar um cachê muito abaixo do que estão cobrando no mercado, né? Porque às vezes o cara vai falar assim, mas fulano de tal é de graça. Você fala assim, tá bom, então você convida fulano de tal para trabalhar de graça na sua escola particular ou no seu evento aí, que é financiado, que é pago, seja o que for. Você não me convida, você chama outra pessoa, né? Mas, Leandro, quero definir esse valor. Como é que eu faço? A primeira coisa de definir um valor para a sua apresentação é você não ter medo do valor que você quer cobrar. Porque as pessoas às vezes falam assim, cara, eu não sei se eu colocar esse valor aqui, se o contratante ele vai querer pagar, se ele vai achar alto, um monte de si. Primeira coisa confia no teu trabalho. Você tem um bom trabalho, você tem um portfólio legal, confia no teu trabalho. Confia, vai ter retorno. Vão pagar, porque se acharem ele bacana, vão querer pagar por esse trabalho, tá? E se acharem caro, vocês podem conversar também. Vocês podem negociar em algum momento. Não vai negociar muito para baixo também, tá? Tem que ter cuidado para você não jogar lá para baixo e aceitar qualquer valor que o cara tá te dando. Uma negociação entre contratantes não funciona dessa forma. O cara joga o valor lá para baixo e você aceita. Não é assim. Vocês vão conversar. Mas vamos lá. Vamos pensar então em como é que a gente define esse valor base, que eu vou chamar de valor base. Como é que te define esse valor base? A primeira coisa que você tem que fazer é quanto é que você quer se pagar? Quanto você gostaria? Sim, quero o melhor dos casos, o mais incrível, tá? Tipo assim, cara, eu ficaria muito bem se eu... Então você vai pegar um papelzinho aqui, ó, vai colocar quanto eu gostaria. Quanto eu gostaria, tá? Quanto eu gostaria, que é o melhor dos casos, o mais bonito. Assim, cara, eu gostaria de ganhar R$3.000 por apresentação, 4.000, R$1.000. E aí você vai colocar outra forma, o outro lugar aqui embaixo, você vai colocar assim, quanto eu aceito. Quanto eu aceito, beleza? Então você vai também colocar aqui o valor que você aceita, que você acha justo, não abaixo do justo. Uma coisa é quanto você gostaria, que é tipo, cara, olha, esse aqui é o melhor valor de todos. E o outro é o quanto eu aceito, o mínimo que você aceita, tá bem? E aí você pode definir, quanto é o mínimo? É 800, 600, 700? Define isso, tá bom? Daqui, eu gostaria que você tirasse um intermediário. Mas não fosse um intermediário matemático. Eu não quero que você pense assim, qual é a média desse aqui. Não. Eu quero que seja um intermediário dentre desses dois. Qual seria para você o intermediário nesse valor que você escolheu? Se você escolheu, por exemplo, 400 e 800 reais, qual seria o intermediário? 600 reais seria um valor intermediário? Seria legal? Pode ser. Se você escolheu entre 1.000 e 2.000, 1.500 talvez seria o intermediário, pode ser. Então você vai pensar no intermediário, tá? Agora você vai pensar o seguinte, eu quero que você fique com esse intermediário aí no seu papelzinho, porque você vai ter que calcular tudo que você gasta, mais ou menos, na sua apresentação, tá bem? Então você vai ter 3 valores, o valor o mais bacana de todos, o mínimo que você cobra e o intermediário, aí no seu papelzinho. E agora você vai ter uma outra coisa, eu quero que você coloque no seu papel. Como é que você vai colocar? Qual é o custo que você tem para essa apresentação? Mas Leandro, não tem custo. Tem transporte, tem alimentação, isso tudo você tem que colocar. Mas isso vai ser uma variável, é claro. Vai ser uma variável quando você estiver saindo da sua cidade para outra cidade. Aí realmente o custo de transporte e alimentação vai ser outro. Nesse caso, vamos pensar dentro da sua própria região, tá? E aí imagina que você tem um valor fixo disso, tanto de transporte, de alimentação e de material. Tem outras variáveis aí? Tem outras variáveis dentro da sua condição de histórias?
falamos de transporte, material, alimentação. Talvez você tenha um material que seja perecível, que você precisa desse material sempre, tá? Talvez você tenha que ter uma outra pessoa, você tem que ter um outro cachê aqui incluso, né? De uma outra pessoa. Então esse custo também tem que entrar. Então, às vezes é um músico e o cachê dele é diferente do seu. Então eu quero que você coloque todas as variáveis no papel, beleza? Colocou todas as variáveis no papel. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Transporte. Ah, mas Leandro, eu tenho um carro próprio. É transporte, tem custo de combustível. Alimentação. Mas eu como em casa. Tudo bem que você come em casa. É o custo que você tem também de levar alguma coisa para comer. Então sempre pensa num custo fixo disso. Tá? Então imagina aqui, ó, R$20 de alimentação e transporte dentro da minha própria cidade. Imagina que eu vou gastar R$30. Se eu tiver um músico, eu vou pagar para ele R$800 aqui, tá? E aí você faz o cálculo disso tudo. Nesse caso aqui, deu 850. R$850 é o meu custo fixo, né, por apresentação. Então imagina se eu fizesse isso de graça, eu teria um custo de 850 a menos no meu bolso. É claro que provavelmente o músico não iria cobrar, mas o custo de alimentação e transporte estaria ali, né? Muitas vezes uma apresentação de graça, o corpo, né, da apresentação ele acaba não cobrando, mas os custos fixos eles estão ali. Então seria R$50, no mínimo R$50 eu iria perder, tá? É importante ter esses valores. É importante ter isso numa tabela, tá bom? E aí você vai pensar, olha, esse valor aqui que você gasta, o valor que você gasta em uma apresentação, você colocou transporte, colocou alimentação, colocou o cachê do músico, esse valor, ele cobre naquele valor intermediário que você fez? Ali, dentro do valor intermediário que você fez, tá tendo para você ainda um valor de cachê? O cachê que sobrou ali tá valendo? Então você vai ter que pegar todo esse custo que você calculou e diminuir, não é, pelo valor intermediário. Quanto é que deu aí para você? Conta aí pra gente, quanto é que deu? Quanto é que sobrou do que você gostaria? Bota aqui embaixo, se você estiver assistindo até aqui, bota aqui embaixo a média, o teu valor que foi um valor intermediário e quanto é que sobra de cachê para você. Se isso tá legal, se o que você tá recebendo dentro desse valor intermediário tá bacana, a gente pode pegar esse valor intermediário como valor base. E o que é o danado do valor base, Leandro? O valor base, ele é um custo que ele consegue englobar tudo que você está gastando, certo? Tudo que você está gastando, sobra ainda o dinheiro para você se pagar, tá? E ele é um valor que ele é justo, tanto para você quanto para o contratante. O valor base é sempre um valor que dificilmente a gente modifica ele para menos. A gente pode mudar ele para mais, mas para menos, mais difícil, tá? Se você mudar ele para menos, você tem que chegar no mínimo aquele custo de quanto eu aceito. Menos de quanto eu aceito, jamais. Jamais você vai diminuir o teu cachê para menos de quanto você aceita. Você lembra que você tem 3 valores: quanto você aceita, quanto você gostaria e o intermediário. Mas é sempre melhor utilizar o intermediário como valor básico, porque esse valor de intermediário é o custo da tua apresentação, tá? E não tenha medo. Não tenha medo de quando você criar um projeto, enviar para um cliente, falar assim, olha, esse daqui é meu custo. E aí você pode colocar todas essas variáveis que a gente falou. A gente tem um custo com alimentação, transporte, com músico, e etc e tal. Se você quiser colocar isso, que também não é obrigatório, você pode colocar isso no preço, você pode somente colocar valor de cachê por apresentação. E aí já está englobando tudo. O contratante não precisa saber. Se o contratante quiser, você pode colocar os custos de cada coisa. Ah, mas Leandro, não é ruim colocar um custo só, um valor fechado?
Não, depende para quem você, depende como e para quem você está trabalhando. Lembra que para o edital grande você precisa colocar o custo de cada coisa. Para uma venda direta, normalmente para uma escola, você só precisa colocar o valor total de apresentação. Você não precisa colocar mais do que isso. Chegamos aí a um valor base. E aí você está olhando para o valor base e se perguntando: será que eles vão me contratar? Bom, provavelmente sim. Por quê? Primeira coisa, se você está vendendo, você tem que saber qual é o mercado que você vai trabalhar. Todo mundo vai te contratar dentro do seu mercado? Não, com certeza não. Mas você tem que pensar, quantas escolas existem na sua cidade? Você acha que todas essas escolas que existem não vão querer o seu projeto? Não vão querer contratar você? Ou será que você está enviando seu projeto somente para 2 ou 3 escolas que você acha mais interessante? Você precisa sentar e levantar uma lista de e-mails e telefone de todos os possíveis contratantes. É assim que a gente faz, é assim. A gente vai na internet, procura as escolas, liga para as escolas, manda um e-mail, pergunta se quer receber o projeto. Mas só tem escola, falei tanto de escola até aqui, né? Não, a lista para você vender os trabalhos de contação de histórias, ela é imensa. Quem compra contação de histórias hoje? Shoppings, casa de repouso, eventos e feiras infantis, escolas, fundações culturais, Sesc. Tem na sua cidade Sesc? Sesc é um grande comprador das ações de contação de histórias. Fundações como Itaú Cultural, tem também as secretarias de cultura e educação. Tem, mas o que, ai meu Deus, deixa eu pensar aqui rápido. Aqui a gente tem uma lista, no Telegram a gente tem uma lista que a gente coloca um monte de mercado. Mas eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo. Prometo que eu vou colocar na descrição do vídeo todo o mercado que vocês possam trabalhar dentro da contação de histórias. Lojas de atividades infantis, como lojas de brinquedo ou lojas de roupas infantis. Às vezes eles fazem eventos, muitas vezes eles fazem eventos que querem contadores de histórias. Então você tem aí uma gama de espaços para trabalhar, além do próprio... Você pode também fazer diretamente com cachê direto, que é bilheteria. Você pode se apresentar por bilheteria. As pessoas vão pagar a bilheteria para ver a sua apresentação. Caramba, Leandro, quanta coisa! É, meu povo, é muita coisa. É muita coisa e o mercado, ele é muito amplo, né? É muito grande, depende. E quanto mais você nichar o teu mercado, sempre falo também de nicho, quanto mais você deixar o seu nicho menor, melhor, mais conhecido você fica dentro de determinado nicho. Por exemplo, você trabalha só com escola, projeto escola, você pode produzir tudo em cima de projeto escola. As escolas vão começar a te conhecer. Se você trabalha mais com shopping, com grandes públicos, você pode produzir mais coisas em cima desse mercado de shopping, de grandes públicos, né? Para você chegar a começar a ter muitos trabalhos suficientes para que você possa viver do seu trabalho, é muito importante que você não tenha medo de cobrar, que você não jogue o seu valor lá embaixo, que você também não jogue o seu valor lá em cima, porque às vezes quando o seu valor está lá em cima e o seu portfólio não está condizente com o teu valor, a probabilidade de você ter os trabalhos pode ser um pouco difícil, né? Então, mas como é que as pessoas vão contratar? Como é que elas vão confiar no teu trabalho? As pessoas confiam no teu trabalho quando elas conhecem o teu trabalho. E qual a melhor forma de ser conhecido hoje? A internet. Ai, eu não gosto da internet. A internet, ela é muito ruim, ela é má, não sei o quê. Olha, gente, eu não conheço hoje uma forma de você estar em evidência tão forte quanto a internet. Talvez a televisão, se você for um artista de TV. Se não, a internet, ela é a forma de você estar em evidência. Precisa você fazer o tempo inteiro de vídeos, o tempo todo de fotos, o tempo todo de tudo? Não. Se você acha que não dá conta de estar nas diferentes redes sociais, pega uma rede.
Escolhe uma, é o que? É o Facebook, é o Instagram, o YouTube, o que você se identifica mais? Nessa rede que você tem, coloca, sempre tá atualizada com material do trabalho, fotos do trabalho, vídeos de contação de histórias, vídeos criativos, vídeos onde você posta ensinar coisa, fotos divertidas. Não é foto da sua vida pessoal. Você não pode confundir a tua rede profissional com a tua rede pessoal. Por exemplo, você está vendendo um carro. Você vai publicar na sua rede profissional isso? Eu estou vendendo meu carro. Não, você vai publicar na sua rede pessoal. Na sua rede profissional vai ser trabalhos que você tem. Quanto mais você diferenciar essas redes, né, ter uma rede profissional de fotos do seu trabalho, coisas do seu trabalho, melhor. Porque o cliente ele vai querer saber o que você está produzindo. Ele vai querer entender o que você está produzindo. Ele quer ver, ele quer olhar o que você está fazendo. Então é muito importante ter boas fotos, bons vídeos e coisas muito legais no seu site ou no seu perfil, né? Então sempre ter um perfil bem atualizado é muito importante. Falamos então dos valores, de como ser visto, falamos sobre os editais. Vamos falar mais uma coisa ainda sobre ser visto. Tem uma coisa que se chama assessoria de imprensa, que muitos artistas ou pessoas em geral acham que a gente tem que ser um super profissional para fazer assessoria de imprensa. E não, você não precisa ser. Você meio que pode fazer a sua assessoria de imprensa. Sabia que dentro de cada portal de jornalismo, seja ele qual for, tem uma área que você pode encaminhar uma pauta. Então você pode falar, por exemplo, se você está fazendo alguma apresentação, você pode mandar para eles, para te falar assim, você pode mandar para eles, artistas fazem apresentações em determinada cidade. Se você está criando coisas divertidas na internet, manda como sugestão de pauta. A gente trabalha muito aqui com isso na iContent. A gente manda muitas sugestões de pauta para diferentes jornais. Isso também dá visibilidade pra gente, né? E aí eu sempre conto um caos, assim. A gente teve no programa a gente teve alguns programas de TV, mas um programa que deu muita visibilidade foi o É de Casa da TV Globo. A gente mostrou um trabalho nosso, que inclusive é um trabalho que a gente vende, que são os meia-loucos, né? E outra coisa é não ter medo de mostrar o seu trabalho. Mas, enfim, a gente criou o Meia-Louco na TV, muitas pessoas assistiram, gostaram, mandaram pra gente fotos dos Meia-Loucos criados, foi muito legal o resultado e logo em seguida algumas empresas entraram em contato com a gente para que a gente pudesse fazer apresentações e oficinas e cursos com elas. Então, isso é o poder da visibilidade. Tá? É muito importante você fazer a sua assessoria, você manter uma página sempre atualizada. A gente já recebeu o convite de contrato pelo Instagram, porque o contratante viu o nosso trabalho no Instagram, achou legal, mandou mensagem pra gente, pediu pra gente o orçamento e o nosso portfólio, que a gente enviou e fechamos um contrato. Ó, que legal. Também já aconteceu pelo Facebook, já aconteceu pelo site, o cara vai entrar no site direto, precisa ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Como é que você vai trabalhar com a sua imagem se você não é visto? Então é muito importante que você entenda e faça um bom uso dessas ferramentas, tá bem? E uma terceira, tem nem mais que número a gente tá a terceira. Gente, uma outra questão é não ter medo de mostrar a sua arte, tá bem? Não tenha medo, não tenha medo, não ache que se você mostrar algo as pessoas vão roubar aquilo. A gente está no momento do mundo em que a gente compartilha de um tudo o tempo inteiro. Então, se eu falar pra você assim, só a iContent cria os Meia-Loucos, é uma mentira. A marca Meia-Louco, ela é nossa. Mas os fantoches de meia, eles estão aí, aos montes, feitos por muitas pessoas, inclusive por pessoas que a gente ensinou, que agora ensina a fazer Meia-Louco. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Isso é muito legal, porque as pessoas cada vez mais falam da gente e veem a gente como, aí contei, eles criam bonecos, eles criam Meia-Loucos, eles contam histórias, são muito legais e tudo mais, eles ensinam a fazer isso.
E a gente não tem problema de mostrar como a gente constrói. Quanto menos medo você tem de mostrar sua arte, mais grandiosa ela vai ficando. Ai, Leandro, mas se eu contar aquela história, alguém vai pegar a minha história, eu preciso registrar a minha história, não sei o quê. É muito difícil eu encontrar alguma coisa, seja uma história ou seja um tipo de obra, que alguém nesse mundo já não tenha feito algo muito próximo daquilo. Não significa igual, significa próximo, tá? Então não tenha medo. Não tenha medo mesmo. Mostre sua arte, mostre o que você está fazendo, construa coisas. Eu acho que há muito tempo a gente parou de pensar na ideia, pelo menos aqui na ICT, a gente parou de entender a ideia de concorrente para entender uma ideia de parceiro. Alguém que faz um trabalho que parece com o nosso trabalho, ele não é o nosso concorrente. Alguém que faz um trabalho que se inspirou no nosso trabalho, ele também não é um concorrente. Essa pessoa, ela é um parceiro. E a gente constrói muitas coisas e muitos trabalhos com esses parceiros. Quanto mais parceiro eu tenho dentro da minha área, melhor. Mais a gente cresce, mais visibilidade a gente tem, mais chances de ter novos trabalhos. Quanto mais a gente vai construindo juntos, maior a gente vai ficando. Então a gente tem parceiros. E é muito importante você que está assistindo também entender essa ideia de que você pode ter muitos parceiros que contribuem para o seu trabalho. Tá bem? Olha só, agora sim a gente falou de muita coisa. Espero que vocês tenham notado tudo isso aí. A nossa área da construção de histórias é uma área muito bonita. Você que está embarcando. Hoje o Elton ele mandou para mim uma mensagem de um professor que ele falava uma coisa que eu concordei muito. Ele dizia assim: você sabe, as crianças, já é provado que as crianças elas aprendem muito pouco, né, com ordens. Tipo assim, não bota a mão na tomada, não faz isso, não faz aquilo, com ordens que não são compreendidas completamente, não sabe por quê daquilo. Só é algo que você aponta e diz, olha, não faça, não faça. As crianças não... Isso já não funciona, isso não funcionava pra gente, né? Pra elas, atualmente, muito menos, que a quantidade de informação tá aí, funciona muito pouco, elas querem saber o porquê de tudo. E aí o Elton ele mandou essa mensagem desse professor dizendo da importância das histórias. Porque a gente aprende com aquilo que a gente observa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente sente, né? A gente não consegue aprender fora desse nicho, de algo, a gente não consegue aprender de algo que é simplesmente não faz isso. Não faz isso. Sem saber um porquê. A gente não consegue saber, a gente fica curioso, a gente vai querer fazer porque alguém disse que não era pra fazer, só que não explicou. Então a gente vai lá e coloca o dedo na tomada. Você já colocaram o dedo na tomada? Eu já coloquei o dedo na tomada, pra ter certeza que não podia, pra ter certeza do que acontecia. Quando você conta uma história, ou quando você explica isso, ou quando você tem a paciência, né, de contar uma história sobre alguma coisa, um determinado assunto, isso se internaliza. E a gente, seres humanos, nós vivemos de histórias. Provavelmente muitos de vocês não foram à França, nunca foram à França. Mas vocês sabem, por diversas histórias, o que tem na França. Como os franceses falam. Vocês sabem, por exemplo, o que os franceses gostam de vestir. O que eles gostam de tomar, né? Bons vinhos, uma boina. Vocês sabem que eles gostam de apreciar a Torre Eiffel, né? Vocês sabem diversas histórias sobre a França. E vocês acreditam nessas histórias. Vocês não precisaram estar na França, né, para compreender as histórias, para aprender sobre os franceses. Nós aprendemos a partir das histórias que nos contam.
Aprendemos a partir das histórias mais simples, como o Chapeuzinho Vermelho, ou das histórias mais dramáticas e mais drásticas, como são as novelas. A gente aprende sempre a partir das histórias que vão nos contando. E somos seres de histórias. Eu sempre digo que somos seres de histórias. A gente vai continuar vivo enquanto a nossa história ela continuar sendo perpetuada. Quando, em algum momento, depois que a gente parte aqui da Terra, que as nossas histórias foram contadas e recontadas, que a gente foi vivido nas lembranças de muitos, tem uma hora também que as pessoas comecem a esquecer, as gerações, né? Comecem a se esquecer um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Às vezes elas inventam coisas da gente, que já passa mais, estou imaginando aqui, que a gente já foi. As gerações outras vão começar a inventar parábolas, fábulas, invenções, aumentar um ponto na nossa história. Mas enquanto alguém, em algum lugar do mundo, contar a tua história, você continua vivo. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de ser contador de histórias. Talvez seja por isso que eu queira perpetuar por muito tempo ainda as minhas histórias. Contar histórias é fascinante. E eu gosto de contar as histórias dos antepassados. Eu gosto de contar muitas histórias que a minha mãe me contava e que a mãe da minha mãe contou para ela. Dessa forma eu acho que a gente mantém um pouquinho vivo as nossas memórias, a memória dos nossos antepassados e também tudo aquilo que a gente vem aprendendo no decorrer do tempo e com o tempo e com os nossos mais velhos, porque eles têm muita coisa a ensinar e eles ensinam muito através das histórias. Por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido e se você curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like aqui pra gente e comenta também, dê pra gente boas dicas de como você faz para contar a história, qual é o seu cachê que você achou aí, o seu cachê intermediário, se você acha que ele é justo e se você vai começar a repensar um pouco sobre o processo da contação de histórias como trabalho. Um beijo e até!